Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 9 do livro de 2 Reis, do verso 11 ao 16. O tema, Loucos por Deus. O texto bíblico nos diz assim: Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: Está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: Vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: Não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou: Ele me disse o seguinte: Assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei! Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu, com todo Israel, Ramote e Gileade contra Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jeziel para se recuperar dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs: Se vocês me apoiam, não deixe ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jeziel. Então ele subiu com seu carro e foi para Jeziel, porque Jorão estava lá se recuperando e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Meus amados, ao verem o discípulo do profeta sair correndo da reunião com Jeú, os outros oficiais ficaram curiosos e o indagaram o que o jovem tinha dito e feito, chamando-o de louco. A princípio, Jeú tentou desconversar, mas diante da insistência dos oficiais, os revelou que, por ordem do Senhor, ele tinha sido ungido o novo rei de Israel, para pôr fim à terceira dinastia de reis, que havia sido iniciada por Onri, pai de Acabe e avô do rei vigente Jorão. Ao ouvirem Jeú, todos os oficiais foram unânimes em apoiá-lo, confirmando a sua unção e passando a obedecer às suas ordens, agora como novo rei de Israel. Então Jeú tomou posse da palavra profética, da unção do que fora chamado de louco, e passou a planejar como ele assumiria o trono, indo até Jeziel para destronar Jorão e cumprir a missão dada a ele por Deus de vingar o sangue derramado de todos os seus profetas e servos que haviam sido mortos, principalmente pelas mãos de Jezabel, mãe de Jorão. Nos chama a atenção que, em um instante, os oficiais chamaram o jovem profeta de louco, e no outro estavam não só de acordo, mas obedecendo tudo que ele, o profeta do Altíssimo, havia dito. Naquela época, assim como fizeram os oficiais de Jeú, por vezes acontecia de pessoas chamarem de forma depreciativa os profetas de Deus de loucos, por dedicarem suas vidas totalmente ao Senhor, permanecendo fiéis somente a Ele e aos seus mandamentos, independente do que lhes acontecesse. Jeremias 29, 24 a 28 é um bom exemplo disso. O próprio Jesus, de certo modo, foi considerado um louco, até por seus familiares, por pregar a chegada do reino de Deus para a humanidade através da sua vida. Mateus 12, de 46 a 50. A forma como ele vivia e o que ele anunciava era considerado tão fora do normal, do padrão humano estabelecido pelos homens, pelos líderes religiosos de sua época e também por seus contemporâneos, que eles decidiram o matar mesmo ele sendo inocente, sem nenhuma falta ou culpa diante de Deus e dos homens. Nos dias atuais, muitas vezes, homens e mulheres que tiveram e continuam tendo experiências com Deus em Cristo Jesus, sentindo-se amados e permanecendo fiéis a Ele e aos seus ensinos, são chamados de loucos, por causa da transformação que o Espírito Santo realizou em suas vidas e continua nessa sequência de transformação, transformando-os em novas criaturas que vivem não mais de acordo com pensamentos humanos, mas celestiais. 1 Coríntios 1,18 nos diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Se você já foi chamado de louco por amor ao Senhor, alegre-se. Você faz parte do seleto grupo dos loucos por Deus, que irão com ele morar na Nova Jerusalém, cidade do grande rei. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.